Vamos recomeçar, então, no capítulo 4, uma vez conectados, sempre conectados. A vida no universo holográfico. Todo mundo tranquilinho aí para começar o estudo de hoje? Retomemos a respiração de forma funda e profunda para concentrarmos no estudo, expandirmos a consciência para o que vamos ler e absorver hoje. Uma vez conectados, sempre conectados, a vida no universo holográfico. Portanto, aqui estamos, todos parte deste grande holograma chamado criação, ou seja, o eu de todos nós. Tudo é uma encenação cósmica e não há nada a não ser você. Ver um mundo em um grão de areia e um céu numa flor selvagem é ter o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. Na última sessão, os experimentos fizeram menção a um mistério que nunca foi resolvido. Parte da prova de que a matriz divina realmente existe foi dada quando duas coisas que estiveram unidas em dado momento, dois fótons, o DNA e os fótons, ou o doador e seu DNA, atuaram como se ainda estivessem conectadas uma à outra, embora estivessem separadas por distâncias que variaram de poucos metros a centenas de quilômetros. A pergunta é: por que isso aconteceu? Foi um fato real ou tratava-se de um holograma? Todos nós já ouvimos que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Sendo uma pessoa mais propensa a memorizar imagens, sei que isso é verdadeiro no meu caso. Por exemplo, ver uma demonstração de como dar partida no motor do meu carro é muito mais significativo para meu entendimento do que ler páginas de um manual descrevendo por que os pistões se movimentam e as velas soltam faíscas quando acionam a ignição. Captando o cenário mais amplo, sempre posso voltar para tentar compreender os detalhes, verificar se ainda são importantes, pois algumas vezes quero apenas dar partida no meu carro. Suspeito que não sou o único a funcionar desta maneira. Embora nos encontremos no mundo de alta tecnologia, de manuais sobre como fazer e de tutoriais informatizados sobre por que algo é como é, uma experiência direta é ainda o melhor modo de experimentar uma nova ideia claramente. Um belo exemplo de uma experiência desse tipo é a concepção que temos da ideia de holograma. Os hologramas têm sido usados para pesquisas desde que foram descobertos, no final da década de 1940. Desde essa época, entretanto, o que somos e como as coisas funcionam significou bem pouco para uma pessoa sem formação técnica. Isso até que o lançamento do filme Guerra nas Estrelas fosse lançado em 1977. Em uma cena central do começo do filme, assistimos a representante de um planeta inteiro, a princesa Leia, suplicando ajuda para salvar seu povo. Ela codificou sua imagem na forma de um holograma digital que foi guardado na memória do R2-D2, o androide que cativou o coração e a mente das audiências pelo mundo todo. Enquanto a princesa permanecia em uma parte do universo, o R2-D2 levava sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia distante, muito distante. A mensagem permaneceu secreta até que um jovem guerreiro, Luke Skywalker, o persuadiu
a entregá-lo. Com os recursos cinematográficos mais avançados da época, os espectadores assistiram à cena estonteante do Android R2-D2 atendendo à solicitação da princesa e projetando sua imagem miniaturizada na sala, como se ela estivesse lá pessoalmente. Repentinamente, sua imagem animada apareceu pedindo socorro em pleno ar. Como ela parecia ter 3 dimensões, os espectadores tiveram a sensação de que estavam presentes na mesma sala com ela, que poderiam tocá-la com a mesma facilidade que podiam pegar no braço do espectador da poltrona ao lado. Entretanto, se fizessem isso, simplesmente fariam gestos através do... Ela é apenas um holograma. Para muitas pessoas da década de 1970, esse foi o primeiro contato com projeções holográficas e com a semelhança impressionante dessas projeções com cenas reais. Também nos possibilita vislumbrar como poderão ser nossas chamadas telefônicas em um futuro não muito distante. Mesmo hoje, depois de décadas, a simples menção da palavra holograma ainda traz viva lembrança da princesa Leia. Para todos os efeitos e finalidades, um holograma geralmente é considerado como sendo uma figura, uma imagem tridimensional, que aparenta ter vida quando é projetada de um determinado modo ou quando é vista sob certas condições de iluminação. Conquanto a interpretação de filmes seja um dos possíveis exemplos do que um holograma pode produzir, há muito mais em jogo do que uma simples fotografia. O princípio holográfico pode ser um dos mais simples, embora menos compreendidos, fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, ele poderia ter o maior de todos os potenciais para fazer mudanças, mesmo nas maiores escalas possíveis, dentro de um cronograma desconcertante para a mente. Para aplicar esse poder em nossa vida, entretanto, devemos compreender exatamente o que é um holograma e como ele funciona. Tratando primeiramente do que está em primeiro lugar. Exatamente o que é um holograma? Compreendendo o holograma. A imagem holográfica existe inteiramente dentro de cada fragmento de si própria, não importa em quantas peças esteja dividida. Esta ilustração ajuda a transmitir a ideia de que, mesmo tornando-se uma parte extremamente pequena do universo, sejam as 4 partes acima ou uma galáxia inteira, um homem ou um átomo. Cada segmento espelha o universo inteiro, com a única diferença de representá-los em escala menor. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma, eles provavelmente atenderiam ao pedido descrevendo-o como sendo um tipo especial de fotografia em que a imagem na superfície repentinamente parece tridimensional ao ficar sob a incidência da iluminação direta. O processo de criação dessas imagens implica em usar a luz do laser de tal modo que a figura se distribui sobre a superfície inteira do filme. É essa propriedade de distributividade que faz com que o filme holográfico seja tão especial. Toda a superfície passa, então, a conter a imagem inteira, exatamente como foi vista originalmente, salvo pelo fato de estar em escala reduzida. Em outras palavras, cada fragmento é um holograma. Se a figura original for dividida em um número qualquer de peças, cada uma, mesmo que seja muito pequena, ainda mostraria uma vista inteira da imagem original. Assim,
Como a experiência da partida no motor de um carro demonstra de maneira eficiente como ele funciona, para entender um holograma, nada melhor do que examinar um de seus exemplos. Na década de 1980, vários marcadores de livros, hoje itens de colecionadores, apareceram no mercado usando a tecnologia de holografia. Cada um deles era feito de uma tira reluzente de papel prateado, com a aparência, ao primeiro olhar, de uma folha aluminizada brilhante. Entretanto, conservando o papel diretamente sob a luz brilhante e o inclinando para frente e para trás, algumas coisas aconteciam diferenciando bastante esses marcadores de livros dos marcadores tradicionais. Repentinamente, as imagens na folha metálica pareciam ganhar vida, como se estivessem pairando no ar acima do papel propriamente dito. Como o marco inclinava-se para um lado e depois para o outro, a imagem permanecia presente, tridimensional e aparentemente viva. Lembro-me de várias versões diferentes dessas. Havia a do rosto de Jesus, a do corpo de Nossa Senhora, a de um golfinho saltando sobre uma pirâmide e aquela de um botão de rosa em pleno desabrochar. Com um desses marcadores em mãos, era possível fazer uma experiência autodemonstrativa do funcionamento do holograma. Cabe aqui uma palavra de advertência. A desvantagem é que o marcador de livro seria destruído no processo. Tendo consciência disso, cortava-se com uma tesoura o bonito e brilhante marcador de livros, obtendo centenas de peças de formas variadas. O menor dos fragmentos era então cortado de novo em uma peça mais fina ainda. Se o marcador de livros fosse um holograma verdadeiro, seria possível olhar para esse minúsculo ponto do marcador com a ajuda de uma lupa, distinguindo-se assim a imagem inteira, com a diferença apenas da menor escala. Isso acontecia porque a imagem estava presente em todos os locais do marcador. Princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro, resolvendo os mistérios dos fótons gêmeos. Olhemos novamente o experimento da Universidade de Genebra descrito no capítulo 1, para compreender mais claramente o que é um holograma e como, afinal, ele é criado. Para recapitular, os fótons gêmeos estão separados por uma distância de 22,5 quilômetros. Quando um deles era forçado a escolher entre dois caminhos no final da jornada, o segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se ele soubesse o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em ocasiões diferentes e todas as vezes os resultados foram idênticos. As duas partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem a quilômetros uma da outra. O bom senso indica que para tal tipo de conexão existir, os fótons precisariam estar, de alguma forma, mandando sinais um para o outro. Nesse ponto, surge um problema para os físicos. Para que uma mensagem trafegasse entre eles, seria necessário que ela fosse transmitida com uma velocidade maior do que a da luz. De acordo com a teoria de Einstein, entretanto, nada pode viajar mais rapidamente do que a luz. Será possível, então,
que essas partículas estejam violando as leis da física? Ou que estejam querendo nos demonstrar alguma coisa? Não estariam nos mostrando algo tão estranho para nosso modo habitual de ver o mundo, que estaríamos ainda tentando entender o mistério de como a energia sai de um lugar e chega ao outro de maneira confortavelmente inteligível? E se o sinal de um fóton nunca tiver viajado para chegar ao outro? Será que não vivemos em um universo onde a informação entre fótons, nossas preces a favor dos nossos entes queridos ou nosso desejo de paz em algum lugar do outro lado do mundo nunca precise ser transportados para parte alguma como condição para serem recebidos? A resposta é sim. Esse parece ser exatamente o tipo do universo em que nós vivemos. O cofundador do programa de ciências cognitivas do Stanford Research Institute, em Menlo Park, Califórnia, descreveu essa conexão de uma maneira muito elegante e eloquente. Vivemos em um mundo não local, onde coisas que estão fisicamente separadas entre si podem, não obstante, estar em comunicação instantânea. Tarde explica o que tal conexão significa quando afirma: não estou dizendo que eu consiga fechar os olhos e enviar uma mensagem a alguém a 1000 quilômetros de distância. Mas, de certo modo, não há nenhuma separação entre a minha consciência e a consciência da pessoa distante. A razão pelo qual os sinais não foram obrigados a viajar no meio dos fótons é porque eles já estavam lá. Eles nunca saíram de um lugar qualquer, nem nunca foram transportados para outro lugar, estritamente falando. Por definição, em todo lugar de um holograma existe o reflexo de todos os outros. Além disso, se um dos locais tiver certas propriedades, todos os outros locais também a terão. No holograma, de todos os lugares do universo, a energia subjacente que une todas as coisas instantaneamente faz também a conexão entre elas. Os mestres espirituais geralmente concordam com os cientistas sobre essa visão da realidade. De acordo com a descrição de Erwin Laszlo, fundador da filosofia dos sistemas, a vida evolui como o próprio universo, em uma dança sagrada com um campo subjacente. Isso parece ser precisamente o que no antigo Sutra Avatamsaka do budismo Mahayana é descrito como a maravilhosa rede de energia que une todas as coisas no cosmos. Admitindo-se que o universo esteja em toda parte e que ele seja holográfico, essa rede não apenas interliga tudo, como cada ponto dentro dela também reflete todos os outros. O Sutra começa afirmando que certa vez, em um passado distante, a rede estava suspensa, estendendo-se infinitamente em todas as direções, como o próprio universo. A rede não é só o universo, como o contém e lhe dá qualidades holográficas. O Sutra Antigo descreve que a rede tem um número infinito de joias que atuam como seus olhos cósmicos. Todas as coisas ficam dessa maneira visíveis a todas as outras. Provavelmente, em uma das mais antigas descrições de um holograma até hoje descobertas, o Sutra revela o poder de cada joia para criar a mudança em toda a rede. Cada uma das joias refletida em uma única joia também está refletindo todas as outras.
de modo que ocorra o processo de reflexão infinita. De acordo com a mencionada tradução, tal rede simboliza um cosmos, no qual há uma relação mútua infinitamente repetida entre todos os seus membros componentes. Maravilhosa descrição do princípio sutil, mas, no entanto, poderoso, que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Em um universo holográfico, onde todas as peças já contêm um mundo espalhado em uma escala menor, tudo já se encontra em todos os lugares. O princípio holográfico promete que tudo o que precisamos para sobreviver e crescer sempre esteve conosco, em todos os lugares e o tempo todo. Da simplicidade de uma folha de grama à complexidade do nosso corpo. Quanto mais entendermos o poder do nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto, que não existem segredos. Essas coisas são subprodutos de nossa sensação de separação. Ainda que possa parecer que estamos desconectados um do outro e do resto do mundo, essa falta de ligação não existe no plano onde o holograma se origina, dentro da matriz divina. Com esse tipo de unificação, realmente não podem existir os conceitos aqui e lá. Agora, podemos responder ao porquê da nossa aura de mistério em torno dos experimentos da primeira parte do livro. Quando o exército dos Estados Unidos executou as experiências com aquele doador e suas células, o DNA reagiu como se estivesse ainda ligado à pessoa enquanto ela passava pelas emoções que faziam parte do teste. Até mesmo quando o doador e seu DNA foram separados por distâncias de até 560 quilômetros, os resultados foram idênticos e o mistério continuou existindo. Porque as explicações convencionais que tentaram explicar o que o DNA respondia às emoções da pessoa de onde havia sido extraído se mostraram inválidas. A maioria das pessoas poderiam supor que alguma energia estava sendo compartilhada nesse experimento. Geralmente, imaginamos a energia sendo gerada em um lugar e sendo transmitida por algum meio para outro lugar. De modo semelhante ao que se passa com as imagens de televisão ou com a música do rádio, quando o que é irradiado do ponto A chega até o ponto B. É natural nossa expectativa de que exista algum tipo de força percorrendo a distância entre o doador e o seu DNA. Entretanto, algum tempo transcorre quando se vai de um lugar para o outro. Ainda que esse intervalo tenha duração curta, talvez de apenas um nanosegundo, algum tempo se passa até que a energia convencional se mova de um ponto a outro. Entretanto, o ponto inicial do experimento foi justamente o fato de um relógio atômico, com atraso de 1 segundo em 1 milhão de anos, indicar que nem um instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo, porque nenhuma troca foi necessária. No plano quântico, tanto o doador como o DNA pertenciam ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para um lugar algum, porque ela já estava em todos os lugares. As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se se trata de curar ou de dar segurança ao que nos são próximos ou favorecer a paz no Oriente Médio, ou em uma das nações do momento empenhadas em conflitos armados. Não precisam ser enviadas no nosso íntimo para locais onde são necessários. Não é necessário enviar
alguma coisa para algum lugar. Se temos nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares. Princípio 14. O holograma universalmente conectado da consciência nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. As implicações desse princípio são vastas e profundas. Para realmente saber o significado disso, em nossa vida, precisamos examinar o último detalhe do funcionamento do holograma, o poder para fazer mudança que existe dentro dele. Se todas as coisas estão verdadeiramente interligadas, e se tudo já está em toda parte o tempo todo, o que acontece quando fazemos uma mudança em alguma parte do holograma? Mais uma vez, essa pergunta tem uma resposta surpreendente. Uma mudança em uma parte qualquer significa uma mudança em todas as partes. No filme Contato, existem cenas de regressão à infância da personagem principal, mostrando a grande influência do pai na vida da menina até o momento em que ele morreu repentinamente. Ao apoiar a maneira ambiciosa da filha de perseguir suas ideias, de perseguir seus ideais, ele muitas vezes dizia que as grandes metas no futuro dela seriam alcançadas passo a passo. Esse é um ótimo conselho para os pais passarem aos filhos, mas, além disso, aparentemente é também o modo pelo qual o holograma da consciência e da vida funciona. Quando fazemos uma pequena mudança aqui e outra ali, subitamente tudo parece mudar. Realmente, uma pequena mudança em um lugar pode alterar permanentemente todo um padrão. O visionário e filósofo Erwin Laszlo descreve a razão disso. Tudo o que acontece em um lugar ocorre também em outros lugares. E tudo o que acontece uma vez também acontece outras vezes depois. Nada é apenas local, limitado somente ao lugar onde ocorre. Como ensinaram os grandes líderes espirituais Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá de maneira tão eloquente, o princípio holográfico não local é uma força imensa, é uma alteração comparável à de Davi contra Golias no mundo quântico. Pelo fato de o holograma conter a imagem original de todas as suas inúmeras partes, qualquer mudança feita em um desses segmentos pode refletir em todas as partes de todo o padrão. Como é poderosa essa relação? Uma simples mudança em um lugar pode provocar mudanças em todos os lugares. Talvez o melhor exemplo de como pequenas modificações podem afetar o sistema inteiro pode ser vista em algo que conhecemos bastante bem, o DNA de nosso corpo. Nos filmes que se fundamentam em métodos modernos de investigação de crimes, aprendemos que a identidade do criminoso pode ser detectada pelos seus vestígios pessoais deixados na cena do crime. Se os investigadores puderem identificar uma parte qualquer do corpo de uma pessoa, ou até mesmo apenas um de seus fragmentos, uma gota de sangue, um fio de cabelo partido, manchas de sêmen e até mesmo uma unha quebrada, eles poderão identificar a pessoa. Não importa de qual parte do corpo veio o DNA, por causa do princípio holográfico. Todas as partes espelham o conjunto. Cada fragmento do DNA é semelhante a todos os outros, com exceção das mutações.
Estima-se que o ser humano típico tenha de 50 a 100 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células possui 23 pares de cromossomos que compõem o DNA do indivíduo, o código da vida dessa pessoa. Fazendo os cálculos, concluiremos que o número de cópias de DNA que uma pessoa tem no corpo oscila entre 2,300 trilhões e 4,600 trilhões. Imagine quanto tempo levaria para mudar o DNA de uma pessoa se tentássemos alterar cada cópia, uma célula de cada vez. Mas, quando o DNA modifica o código de uma espécie, ele não faz de modo linear, um fio de cada vez. Por causa do princípio holográfico, quando um DNA é alterado, sua mudança é refletida na totalidade do conjunto. Princípio 15. Por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. Nessa figura 10, cada parte de alguma coisa em um holograma reflete todas as outras partes. E a mudança é refletida por todo o restante. Mesmo que, por exemplo, dividíssemos o universo em 4 fragmentos menores, cada uma dessa parte espalharia o universo todo. Uma mudança em um lugar, indicada pela seção iluminada, é refletida em cada esfera. Não sei se daí dá para vocês verem as imagens. Pode ser que lhe ocorra a pergunta: qual a importância disso na minha vida? Ainda que essa pergunta seja tão simples, a resposta não é tanto assim. Pode ser sutil. O poder sutil do holograma é que ele nos oferece a alavancagem para que provoquemos uma enorme mudança em grande escala, alterando o padrão em um único lugar. A compreensão do princípio holográfico é importante porque, aparentemente, descreve com precisão a maneira de operarmos, do funcionamento do DNA de nosso corpo até a estrutura atômica do mundo e dos processos da memória e da consciência. Aparentemente, somos holograma de uma existência mais ampla, que somente agora principiamos a compreender. Cérebros holográficos em um universo holográfico. Pode continuar ou vamos fazer a pausa? Eu acho que aqui a gente pode dar uma pausa, fazer o comentário e ficar por aqui, né? Porque o restante aqui já vem mais... é bem longo. Ok. Então, nós vamos até o princípio 15. Vamos aqui. Vê se ficou alguma dúvida, né? Se alguém marcou algo que queira comentar. A mudança sendo um passo de cada vez. Deixa eu ver uma outra coisa. Porque o que a gente ouve muito, né? Aos poucos, e um passo de cada vez. E cada passo, né? E cada movimento diferente que a gente faz, ele gera uma mudança num todo, né? Isso a gente consegue perceber.
Alguém aí tem exemplo disso daí? Tem certeza que tem. Exemplo de algo que você muda num lugar e modifica todo o espaço. Modifica tudo. Esse povo não quer falar, não, Luiz. Todo mundo ficou mudo agora. Na aula da semana passada, né, nós começamos com essa ideia, né, do holograma. Eu vi que vocês compartilharam bastante coisa, né, material no grupo de estudos. Essa imagem do holograma, tá claro para vocês do que é o holograma? Oh. Uhum. Fala para nós, Alessandra, dessa estrutura, né, desse holograma na vida da gente, diante desses princípios, né, que a gente viu até agora aqui, e que a gente vai adentrar, né, mais ainda nessa questão do cérebro. É verdade. Eu queria ver com vocês se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo que eu coloquei lá. Porque o vídeo que eu coloquei é a explicação de tudo isso, do holograma. Quem viu o vídeo entendeu o que é holograma. Porque o Hélio Couto explica muito bem lá o que acontece com o holograma. Né? E como que funciona essa questão de a gente estar num lugar e ao mesmo tempo estar em todos os lugares. Explica também como que uma pequena partícula representa todo um conjunto. Né? Uma parte do meu corpo, uma célula, uma gota de sangue minha representa totalmente quem eu sou. E isso prova para nós que nós não somos divididos, nós não somos separados, nós somos um todo, nós somos únicos. E quando ele coloca da questão das orações, como que é forte isso? Porque se você faz uma oração aqui, pelo povo que está em guerra lá no Iraque, não é preciso que a mensagem seja transportada, a vibração seja transportada para lá, porque ao mesmo tempo que eu faço aqui, ela já acontece lá, instantaneamente. Né? Então, como que a informação já está e já existe, já está em todos os lugares? Porque nós somos um, nós estamos aqui e em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quem não teve oportunidade de ver o vídeo, eu acho que vale a pena ver o vídeo. E vocês já viram um filme que se chama PK? PK? É. Alguém já viu? Alguém viu a sugestão que eu coloquei lá nos stories? Não. Eu coloquei no final de semana para quem tivesse a oportunidade de ver. É um filme curto. Então fala aí. PK, na Netflix. 2 letras? 2 letras, PK. PK. O vídeo do Hélio Couto, eu recomendo para quem não viu, que eu coloquei no grupo. Se não tiver lá, não está aqui. De novo. Está aqui. Eu acho que eu não vi. E uma série também que fala exatamente isso aqui, que a gente consegue entender claramente. Como é que é o nome que eu passei? O Segredo do Tempo. Eu não sei se alguém teve oportunidade de ver também, mas é uma série. Série, é. O Segredo? Tem 7 capítulos, né? Como é que fala? O Segredo?
Episódio. O Segredo do Templo. Eu comecei a assistir e parei. Lá a gente consegue ver isso aqui também. O que acontece com as moléculas, como que é o universo, como que funciona, como que nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo. E uma outra forma da gente identificar isso claramente, presencialmente, é participando de uma constelação. Na constelação acontece, a gente vê exatamente isso. O que você modifica no campo, modifica em tudo, em tudo. Reverbera em todos. Então, quando você muda algo no holograma, quando você muda algo no seu holograma, numa constelação, a gente consegue sentir essa mudança que acontece no todo, no campo inteiro. Não é só na pessoa. Quando alguém muda, todo o resto muda. Se alguém muda no sistema, todo o sistema se modifica. Porque está tudo conectado, completamente conectado. Às vezes é difícil para o nosso cérebro compreender isso, entender isso. E aos poucos, como a Melissa falou, aos poucos a gente vai compreendendo como que isso acontece. E eu garanto para vocês que quando a gente consegue integrar esse conceito em nós, nunca mais nós podemos ser a mesma pessoa. Nunca mais. É isso aí. Quando a gente participa, né, de uma constelação, a gente pode ver e a gente sente essa conexão, como a gente viu aqui nesses princípios de hoje. Quando, né, relembra dos experimentos do DNA, quilômetros de distâncias um do outro, e os dois reagem ao mesmo tempo, têm o mesmo comportamento. Assim somos nós dentro da nossa rede de conexão familiar. Nós repetimos um movimento que, né, é atemporal, que já aconteceu. A gente repete movimentos que já aconteceram na nossa rede, né? A gente imagina aí uma teia, né, como às vezes uma rede, uma teia, e assim somos nós com os nossos, com as pessoas, né, que adentram, né, que a gente faz as conexões na vida da gente. E as coisas acontecem porque nós estamos nessa conexão. Quando a gente olha para a nossa conexão, aonde nós estamos conectados, e reconhece o que é de fato nosso, o que é da outra pessoa, e deixa com ela o movimento dela para seguir livre para o nosso propósito de vida, é que a gente consegue seguir a vida com o que é de fato somente nosso. E para de repetir os padrões da nossa cadeia, da nossa cadeia sistêmica, né? Que é o olhar sistêmico que a gente está, né, estudando. Nós estamos buscando essa compreensão para a gente entender quem somos nós enquanto parte dentro de um todo, que é o que tem nos remetido a esse estudo. Ele está, cada vez mais, a gente está vendo quem somos nós dentro dessa rede, né? E o que a partir de nós será gerado. Quando a gente se conecta, quando a gente se identifica, a gente dá um lugar àquilo que a gente não tinha visto, que a gente acredita que é padrão nosso, e não é, e a gente reconfigura o nosso padrão. Isso aí. E eu estou lembrando de uma coisa aqui que eu acho que eu posso partilhar aqui com vocês, que foi uma coisa que aconteceu hoje, foi com uma cliente minha, mas é só a experiência que eu vou contar, tá? Eu fiz um exercício com ela de cura da ancestralidade. E durante o exercício, olha a visão que ela teve. Ela se colocou no túnel da ancestralidade feminina, e ela relatou assim, claramente como ela olhava para o túnel infinitamente até a primeira mulher que deu origem
a descendência dela. Mas ela não conseguia identificar a infinitude que tinha. E ela só via as mulheres, uma na frente da outra, fazendo essa rede, tecendo essa rede, num túnel. E ela me contando, assim, com riqueza de detalhes, como que ela veio caminhando nessa rede, tentando identificar essas pessoas até chegar na mãe e pegar nela. E como foi forte essa experiência que ela teve quando ela fez essa conexão lá da primeira mulher, da origem, e curando as gerações até chegar na mãe e nela. Então, foi uma experiência que eu lembrei que agora, mas que tem tudo a ver com isso, né? É um holograma, né? Ela viu exatamente o holograma. É um atrás do outro, conectados, formando uma teia só, né? E todos, quando um começa a ser curado, todos os outros vão sendo curados, até chegar na descendência. Quando a gente fala de cura, né, normalmente a gente imagina o futuro, né? O presente para o futuro. E a gente pode, em situações, como nós vivemos, né, é tudo atemporal, a gente pode pedir essa cura para os nossos antepassados. Né? A gente pode mentalizar essa cura vindo lá de trás até chegar em nós. Isso é uma forma de, né, normalmente as nossas orações, né, a gente pede para agora, né, para livrar os nossos, mas a gente também pode fazer esse pedido, né, essa oração interna, porque nós vimos hoje, tudo que está dentro de nós já existia, né, já existe, antes de ser gerada, já é transmitida para todos, né, que estão conectados. Esse poder de curar, a gente pode estar transmitindo também para a nossa ancestralidade, e exemplificando aí pela experiência que a Alessandra deu hoje. Essa pessoa foi até quantas mulheres lá atrás, se conectar quantas atrás para poder fazer chegar na mãe, para poder chegar nela. Então, assim, coisas que às vezes a gente acha que é difícil, que está demorando, a gente não vê resultado, é porque nem sempre está no presente. Porque a alma tem tempo diferente, né? A nossa alma, o tempo não é igual ao tempo do corpo. E interessante que ela pediu a cura para a primeira, e ela veio caminhando até agora. Mas primeiro a cura começa lá. A gente pede por onde começou. Isso aí. E aí libera todo o sistema. Isso. Vocês estão ouvindo o João aí, não tá? O João é participação especial nas aulas de estudo. O João não tem jeito com ele. Essa é ele. Vou falar uma coisa seguinte. Eu liguei com uma pessoa hoje para conversar um negócio, saiu outro assunto e saiu o assunto. Sabe qual é o assunto que saiu no final? Sobre DNA. Puxa. A Melissa começou a ler. Não, no final eu vou falar que o assunto era DNA. Eu fiquei mais de meia hora conversando sobre DNA hoje. Eu larguei meu serviço para escutar sobre DNA. E aí, o que você vai partilhar com a gente? Que o nosso DNA não existe. O nosso DNA, se pesquisar, é dos nossos pais. Nós não existimos. Eu fiquei assim, sem fala na hora. Eu fiquei conversando. Falei assim, aí eu fui analisar. Aí a pessoa falou assim, pesquisa o que é DNA. Aí eu já tirei até um print da foto da página que estava aqui. A Melissa lendo. Estou sem apostila. Quando vai fazer investigação criminal, você pesquisa o seu DNA, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou mostrar para ele, cadê o meu DNA? Se você disse que o meu DNA não existe, eu vou perguntar para ele. O DNA do meu pai, da minha mãe. O DNA dos nossos filhos é o meu, é dos pais. E o DNA dos pais, dos seus pais,
O DNA dos seus pais é do pai deles. E o DNA do pai deles é do outro pai. Então, de todo jeito, vai voltando. Nós não existimos. É 50% de cada um, né? É. Aí a pessoa não existe. Porque nós somos uma coisa só. Nós existimos, nós nunca deixamos de existir, nós sempre existimos. Sim, mas o DNA específico. Cadê o DNA da Cristina? Não existe especificamente o DNA da Alessandra, da Melissa, da Juliana. É o DNA dos pais. Aí eu tirei até o print assim, para mim fazer uma gozação com ele, entendeu? Nós não existimos, o DNA dos nossos pais. Aí eu abri um assunto da noite DNA. Aí eu falei, não, essa eu tenho que partilhar, não. É muito interessante, né? É uma conexão tão forte, gente. Mas Muito. tão forte. É algo assim que você... Eu não esqueço, toda vez que eu vou no Cachoeiro Pajeú, eu não esqueço da Melissa. Não tem jeito, não. Aquela foi demais. Foi mesmo. Tá vendo que a informação nem precisou viajar por um fóton. Não. Nem precisou ir da velocidade da luz, porque ela já estava lá. Já estava lá. Mais rápido que a luz. Exatamente. O pensamento. Isso é muito bom. E isso identifica o que na nossa identidade coloca, né, pai e mãe, nas apresentações, né? Eu sou quem eu sou? Eu sou um nome, mas que veio de onde? De A e B, né? Nós sabemos muito pouco, gente. A verdade é essa. Nós sabemos só uma centelhazinha. E é incrível que quando a gente fala o nosso nome, simplesmente, pode perceber no corpo, quando a gente fala só o nosso nome, e depois se você fala o seu nome e acrescenta o nome dos seus pais. A gente sente na hora a diferença. O peso que tem e a força que tem quando a gente assume qual é a nossa origem. De onde que nós viemos. Isso tem uma grande força. Por isso que olhar para os pais todos os dias, honrá-los e pedir a bênção deles, é que nos dá força para ter um dia agradável, um dia de realizações, um dia de coragem, de decisões. É só quando a gente consegue fazer isso. Lá no escritório eu tenho uma foto dos meus pais, lá em casa eu também tem. E eu sempre que eu entro no escritório, eu tomo bênção, eu honro vocês. Toda vez. Ótimo. Dos meus está na minha geladeira. Toda hora que eu passo na porta, eu vejo os dois. Tudo bem? Como é que vocês estão? Me ajuda. Seu microfone, Cris. Aí eu faço, toma benção, eu falo com os meninos, abençoa, eu honro vocês, eu falo. Não sei se vocês fazem não, mas eu falo, né? Também falo. Temos que falar. Não só mentalizar, como falar. Quando a gente fala, a gente está profetizando. Uhum. A gente está, né, declarando sobre a vida daqueles, né, o que a gente realmente deseja. Ficamos por aqui, Juju, você está caladinha hoje, concentrada na aula, Juju? Hoje eu estou concentrada. Aos 4 compromissos, hein? Pode esquecer, não. Continua aí. Com certeza. Então, fiquem com Deus, uma boa quarta-feira para todas e até o próximo encontro. Tchau, gente. Até semana que vem. Abraço. Tchau.